easy go. Mas eu queria entender melhor essa coisa da origem árabe sua. O seu pai, ele nasceu aqui também? Ou não? Meu pai nasceu no Líbano. Ah, o seu pai que nasceu no Líbano. Sim. Ah, então a origem árabe vem dele. Sim, meus avós. Ele é libanês? Ele é libanês mesmo. Ah. E ele e todos os meus tios nasceram lá, foram criados lá. Meu pai veio só pro Brasil com 19 anos, fugido da guerra. Então ele Nossa, criou ele é raízes refugiado lá. de guerra? É, foi todo mundo fugido da guerra civil do Líbano da década de 70. Nossa. Mas aí, você diz que vocês são muçulmanos, né? Quer dizer, a família, né? É. Você não é muçulmana. Eu não sou. Eu nem meu irmão. Minha família, por parte de pai, em sua maioria, é muçulmana. Mas a sua mãe também não? Não. Minha mãe é de família de origem católica e tudo mais. Eu não sei, eu não tenho certeza qual a religião que ela segue hoje. Eu não sei se ela segue o catolicismo, mas eu creio que ela acredita muito em Deus e tem muita fé e reza, mas não frequenta nenhuma igreja e tudo mais. E o seu pai é muçulmano? Muçulmano. E aí, como é que foi quando eles eram casados, assim? Ela seguiu religião em algum momento? Ou... Não. Ele sempre respeitou que ela não seguisse a religião muçulmana, mas quando a minha mãe ia na casa dos meus avós, ela não desrespeitava nenhuma das tradições, sabe? Tudo que as outras mulheres faziam, minhas tias ou minha avó e todo mundo da família fazia, minha mãe também fazia. Então ela sempre respeitou bastante, assim. E seu pai faz todos aqueles, eu não sei, desculpa se eu estiver falando errado, os rituais que tem de orar não sei quantas vezes ao dia, ou... Meu pai é menos intenso, assim, dentro da religião. Ele não faz todos esses rituais. Tem muitas pessoas na minha família que fazem, que rezam 5 vezes ao dia, em direção pra Meca, né? Então, tem gente que segue a fio, a risco, assim. Meu pai não. Ah, tá. Meu pai não. Porque o Mahmoud teve aqui, que ele é sexólogo. Baidum, Mahmoud Baidum. Isso, é. Do BBB. E ele é do Líbano. Ele nasceu agora... Enfim, ele também tem família do Líbano. Tem. E ele falou que lá, na verdade, dos países árabes, é um dos mais liberais. É um dos mais ocidentalizados. Né? Por exemplo, a capital, Beirute, é muito desenvolvida. O pessoal pensa que, nossa, já fala assim, Líbano ou países árabes, meu Deus, todo mundo de burca, todo mundo a gente super sempre ultrapassado. Tem essa... Sim. E as mulheres sendo maltratadas, não. A capital do Líbano, eu nunca fui, mas meus primos vão sempre. Meu pai também nunca voltou, mas assim, tá muito desenvolvida. As maiores festas e baladas malucas acontecem lá. E tem muita gente ocidental mesmo, caminhando normal. Usa regata, usa roupas mais abertas e tudo mais. E tudo certo. Agora, a família do meu pai é do interior do Líbano. Aí já é um negócio mais... Mais tradicional, mais tradição, né? Mas, ao mesmo tempo, todos os meus primos foram criados no Brasil. Entendeu? Eu e meu irmão e mais 2 primas só que temos a mãe brasileira. De resto, todo mundo tem os 2 pais libaneses. E se foi nascido no Brasil, é de família libanesa. Entendeu? Só minha mãe e minha outra tia que são brasileiras. Dentro do nosso núcleo familiar ali principal. Então, a família toda, mesmo os meus primos que foram criados aqui, eles nasceram com 2 linguagens, 2 idiomas, aprendendo o árabe e o português. Nossa. Já sabendo das tradições muçulmanas e tudo mais. Tiveram muito mais contato que eu e meu irmão. Você e seu irmão não chegaram a aprender árabe, então? Ou vocês sabem alguma coisa de... Meu pai botou meu irmão na aula quando ele era pequeno. Ele tinha, sei lá, uns 6 anos. Botou já o meu irmão na aula. E eu tinha uns 2 anos e ficava ali na sala brincando enquanto meu irmão fazia aula. E minha mãe me contou que eu decorava as palavras da aula e ficava repetindo dias da semana, meses, números. E ficava repetindo. E meu irmão aprendeu muito mais que eu, na real. Eu nesse período aí dos 2 anos de idade, tinha muito vocabulário. Depois 3, 4 anos, eu tinha esse vocabulário em árabe. Depois nunca mais tive contato, que meu irmão parou de fazer aula. Que o professor não era tão bacana assim. Ah, é? Esse professor usava um método esquisito que ele ameaçava bater assim na mãozinha do meu irmão Meu se ele Deus! errasse. Gente! Sabe esse tapinha assim? Tipo palmatória, assim. Ai, Tipo palmatória. nossa.
que antiquado Aí, isso. quando minha mãe viu isso, ela não tinha esse conhecimento, nem meu pai. Aham. Quando viu isso, falou, Tchau, tchau, querido. tchau. Não é assim, você tá em que ano que você tá? Nossa, quantos anos tinha esse professor? É? Então, mas aí o meu irmão aprendeu muito mais que eu, o árabe, assim. Ele sabe o básico, mas sabe se comunicar. Eu sei palavras super soltas. Mas se você estudasse, se você quisesse voltasse a Sim. estudar, eu acho que rolava mais facilmente, porque você tem aquela memória, deve ficar dentro do cérebro, né? Sim. Naquela idade que você entrou em contato com o idioma ali. Então, e todo domingo a gente ia pra casa da minha avó e todo mundo fala em árabe, né? Então tem- Então seu ouvido tá. O ouvido, acho que Tem uma deve ter, familiaridade, né? Uma familiaridade. Mas eu sempre tive muita dificuldade, muita vergonha. Porque como a gente não teve esse aprendizado desde pequeno, o sotaque não mas veio. Você sabe que sotaque é coisa da nossa cabeça, Eu né? sei, mas dentro da minha família, por mal ou não, brincadeira de criança, os primos que aprenderam árabe raiz ficavam zoando quem não aprendeu. Então, por exemplo, a pessoa falava uma palavra, uma pronunciazinha errada, todo mundo repetia e dava risada. Nossa, bullying familiar. O bullying familiar, não sei se era involuntário, sabe essa coisa de, tipo, de zoar mesmo. Mas eu fiquei com isso, eu fiquei bitolada. Eu falei, eu não vou falar nunca perto deles, porque eu não quero ser alvo das risadas. Entendi. E aí eu não aprendi, eu fiquei com esse bloqueio. Eu aprendi inglês sozinha, eu aprendi espanhol. O árabe, que é a minha linguagem paterna, não aprendi. Nossa. Não aprendi, mas Imagina. eu sinto vontade, assim, Ia de... ser um plus aí. Ia ser diferenciado. Imagina, Yas Falar falando árabe. árabe, imitando a voz do Google em árabe. Seria incrível. O pessoal fala árabe com a voz do Cebolinha. Fala assim, vocês são loucos. Nossa. Mas seria engraçado. As pessoas começam a querer fazer umas combinações assim, né? Mas meu pai bota muita fé que eu sei árabe. Ele bota muita fé que eu sei, e se eu não sei, eu vou aprender. Porque quando pergunta pra ele, ela sabe árabe? Ela sabe! Eu acho também. Só escrever Ela que deve sabe, ser... é só se dedicar, ela sabe. Escrever que deve ser difícil pra caramba, né? Muito. Quer dizer, não é nem escrever, pra mim é um desenho aquilo. Eu cheguei até a aula de árabe quando eu tinha 14 anos. Lembrei agora que a gente estudou tudo na mesma escola, eu e meus primos. E lá, por conta de toda a família ser da mesma escola, toda a família se estudar lá, abriram uma aula de árabe, sei lá, uma quinta-feira às 6 da tarde. Porque tinha turma. A gente tinha desconto na escola, a gente era a família Cine na escola. Beijo, galera do Colégio Cantareira. E aí abriram essa aula de árabe lá, e a professora é super gente fina. Então eu cheguei a aprender a escrita dos números, do alfabeto. E só. Já é Escreve, muito mais do que a gente sabe, a escreve maioria. da direita pra esquerda. Nossa, tem isso Tem também. isso também. Ai, Também. loucura. E quando junta, por exemplo, a letra do alfabeto sozinha é uma coisa. Ela tem uma forma da escrita. Quando ela se junta pra formar uma palavra, ela muda de forma. Não é que nem o A. O A se mantém A. O B se mantém B quando você vai escrever. Em árabe, não. Meu Deus. Quando ela se junta, por exemplo, o C com o E, É outra coisa. É outra coisa. Socorro. Loucura. Nossa.